Tudo que era sólido se desmancha no ar. Tudo que era sagrado é profanado. E as pessoas são finalmente forçadas a encarar com serenidade sua posição social e suas relações recíprocas. Karl Marx. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Professor André Luiz Historiando. Gostaram da surpresa? É isso aí. Agradecimentos aí ao meu querido aluno Ariel Alex pela produção aí da nossa vinheta. E no vídeo de hoje, a segunda parte do assunto, Revolução Russa. Olha, no canal aí tem a parte 1. Muita gente aí assistiu essa parte 1 e comentou. E ó, muito obrigado. Continuem assistindo, compartilhando. Se inscrevam no canal, ative o sininho para as notificações. E é isso aí, ok? Vamos lá. No vídeo da parte 1, eu terminei falando sobre, no início do século XX, na Rússia, em meio a todas aquelas confusões, todos aqueles problemas que se vivia no país, de crise no campo, crise na cidade, o episódio, né, denominado Domingo Sangrento, nós temos a criação do Partido Social Democrata Russo. Esse partido, ele, em determinado momento, ele tem dois grupos que se separam. De um lado, os bolcheviques, que eram mais radicais, eram a maioria, e eram liderados por Vladimir Lenin. E do outro, os mencheviques, que eram a alta burguesia e um grupo um pouco menor. Essas rusgas, né? Essa briga de ideias, mesmo que os dois lutassem pela mesma coisa, na teoria, fez com que em 1917 os bolcheviques, que eram a favor da Rússia saírem da Primeira Guerra Mundial e a criação de um governo socialista, muitos dos líderes dos bolcheviques começassem a ser perseguidos pelo governo do czar. Em consequência, esses líderes acabaram sendo presos e muitos foram exilados. O que aconteceu com dois nomes muito importantes do grupo, que foi o de Leon Trotsky e o de Vladimir Lenin. Eu vou falar muito sobre os dois no vídeo de hoje. Em 1917, começa a ocorrer na Rússia as revoluções de 17. Em várias partes do território, rebeliões populares, greves gerais, revoltas armadas ocorrem contra o governo do czar. E quem se aproveita disso são os sovietes. Mas, professor, quem são os sovietes? No vídeo 1 eu explico, mas eu vou dar essa colher de chá para você. Os sovietes, eles eram um grupo de delegados que representavam os camponeses, os operários e os soldados. Esse grupo, os sovietes, é criado após o episódio lá do Domingo Sangrento. Lembra? Então, sovietes, eles se direcionam para a cidade de Petrogrado, que até 1914 era conhecida como São Petersburgo, e lá eles acabam criando um grupo de coalizão que tem o apoio dos mencheviques, dos socialistas revolucionários e também de grupos do Partido Reformista. A aliança desses grupos gera uma pressão enorme sobre o czar Nicolau II, que não vê outra alternativa a não ser renunciar ao poder. A renúncia do czar acaba com a Rússia imperialista e começa-se o passo para uma Rússia socialista. Mas que em um primeiro momento, ela, por conta do programa liberal, acabou se tornando uma Rússia republicana. A formação da República Liberal, que teve como líder, naquela ocasião, Alexander Kerensky. Grave esse nome, vou falar sobre Kerensky, sobre ele um pouquinho mais adiante. Quais eram os objetivos da República Liberal? A manutenção da Rússia na Primeira Guerra Mundial e a anistia dos exilados políticos, dentre eles Vladimir Lenin e Leon Trotsky,
que retornam para a Rússia, e isso acaba tendo consequências determinantes no processo revolucionário, porque os dois são ligados não aos mencheviques, que eram a República Liberal, mas sim aos bolcheviques, que queria a instauração de um governo socialista. O lema do grupo, né, o lema da República Liberal era paz, pão e terra. E esse lema é carregado, né, Lenin e Trotsky levam esse lema às últimas consequências para que esse governo socialista ele aconteça de fato. E ele começa a se desenhar nas revoluções de outubro. Em 1917, Lenin, principal líder dos bolcheviques, com o apoio do Trotsky e do Stalin, eles tiram o Kerensky do poder, né? Tomam o poder dos mencheviques e criam um documento conhecido como Teses de Abril. Nesse documento, alguns pontos bem relevantes. A distribuição de terras, ou seja, a Rússia, que era um país agrário, mas com técnicas agrárias ultrapassadas, comparado com outras nações europeias, onde você tinha uma população muito pobre, onde você tinha uma produção agrícola muito baixa, que não era o suficiente nem para abastecer a tua população, que dirás para você exportar. Então, aquela frase que a gente muitas vezes costuma ouvir, poucos com muito e muitos com pouco, e às vezes com nada, se encaixa muito bem dentro dessa realidade da Rússia. Então, qual era a ideia do Lenin? Distribuição de terra, reforma agrária. Ou seja, pegar a terra, né, de poucos, essa grande quantidade de terra, e dividir com a galera que precisava, com a galera que poderia ajudar a produzir. Outro ponto, a direção das fábricas. Ou seja, saem os patrões do poder, da direção, e entram os operários. Ou seja, os operários assumiriam o controle das fábricas, da produção e da administração dessas fábricas. Autonomia para as nacionalidades oprimidas, ou seja, pessoas de diferentes nacionalidades que viviam no território do Império Russo e que eram oprimidas, perseguidas pelo governo do czar, teriam sua liberdade, sua autonomia reconhecida por esse governo. A saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial foi um ponto determinante, porque imaginem vocês, você tem um país que já tem um déficit econômico muito grande, uma população carente, pobre, que passa fome, e você ainda se envolve numa guerra onde você vai gastar os recursos, que já são poucos, e ainda expor o teu exército, a tua população, né? Colocar os seus jovens na frente de batalha, no fronte de batalha. Então, esses fatores eram determinantes para que Lenin quisesse a saída da Rússia do conflito. E, por último, a entrega do poder aos sovietes. Então, esses pontos que faziam parte desse documento conhecido como Teses de Abril, eles entram em prática quando Lenin assume o poder de fato. Isso acontece em outubro de 1917. Ao lado dele, Leon Trotsky, que assumiria o exército, e Stalin, que assumiria o poder após a morte de Lenin. Os bolcheviques assumem o poder e criam o Partido Comunista. Na criação do Partido Comunista, 3 objetivos são colocados como prioritários. O primeiro, o Tratado de Brest-Litovsk, no qual a Rússia entra em acordo com a Alemanha, sai da Primeira Guerra Mundial e, em contrapartida, cede para a Alemanha os territórios da Polônia, da Bessarávia e dos Balcãs. A nacionalização, estatização e reforma agrária, ou seja, as estradas de ferro e as indústrias, né, passariam para o governo da nação.
certo? E o Estado assumiria o controle das fábricas. Consequentemente, os operários é que teriam o controle, né, disso, seriam o ponto administrativo disso tudo. E a reforma agrária. Observem que esse ponto vem de encontro ao que eu acabei de falar um pouquinho das teses de Abril, certo? E por último, a militarização, ou seja, a criação do Exército Vermelho, liderado por Leon Trotsky, que iria lutar contra os inimigos do regime, né, do movimento socialista. Em contrapartida, você tem a criação do Exército Branco, onde você tem um grupo de pessoas anti-revolucionários, pessoas que eram contra esse movimento socialista, e essas pessoas recebiam o apoio tanto dos países das potências europeias, quanto dos Estados Unidos e do Japão, que tinham um medo desse avanço do comunismo pelo mundo. Então você tem aí uma queda de braço, que teria consequências muito grandes nos próximos anos. Mas sobre isso eu falo numa outra oportunidade, ok? Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Agradecimentos aí, mais uma vez, aos meus colaboradores aí, o meu cinegrafista, meu filhote João Vitor, meu filho João, cinegrafista, e Ariel Alex aí pela nossa vinheta do canal. Até a próxima, valeu!